Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar um projeto encantador. Um conjunto de bolsinhas que nasceu de um molde super versátil e que pode virar até uma bolsa. Então, um simples molde, eu consegui transformar ele para que ele virasse uma bolsa. Essa bolsa eu fiz em duas versões. Nessa versão que eu só ampliei o molde e aí eu fiz uma versão como essa e com as sobras do corte da caixa de leite eu ainda fiz essa niqueleira que ficou um charme. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa modelagem. Não satisfeita com a resposta do meu produto, eu pensei o que mais eu posso fazer para incrementar. Então nasceu essa segunda peça que é a mesma dessa, porém, olha só, ela tem essa aba que tem bolso, e aí pode ser fechada aqui. E na parte de trás, ela tem a alça de ombro. Na parte de trás, ela tem mais um bolso aqui, que facilita muito colocar diversas coisas na sua bolsa. Então, esse é o projeto que eu trouxe para vocês hoje. Nessa aula eu preparei detalhes bem de pertinho, mostrando essa colocação aqui de cianinha, desse debrum que eu coloco, mostrei isso tudo bem de pertinho. Mostrei também com detalhes a construção do quilting e da parte interna. Então, quem é iniciante, fica nesse vídeo, não vai embora não, porque você vai conseguir fazer essas peças, eu explico direitinho. E quem já sabe costurar, já tem aí a manha, a prática na costura, é só pegar o molde e fazer tranquilamente. Eu aproveitei, vocês sabem que aqui no canal eu sempre trago propostas de aproveitamento de material e nessa peça aqui eu utilizei aquela técnica que eu usei no jogo americano de maçã, aquela técnica crazy, onde eu junto vários pedacinhos de tecido e essa peça aqui foi feita com vários pedacinhos de tecido, tanto na parte externa quanto na parte interna. E ainda digo mais uma coisa, no corte da caixa de leite eu fiz essa necessairezinha aqui, olha, e eu vou deixar para vocês o molde dessa necessaire. Essa apostila tá super completa, com todos os tamanhos, os 4 tamanhos das bolsinhas e o super molde. E nessa peça maior, eu ainda tenho a opção de você colocar esse bolso externo e as abas. Para essa aula aqui, eu vou dar continuidade a esse vídeo na semana que vem, para quem quiser fazer essas abas e o bolso, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar a montagem dessas peças. Eu montei uma apostila e ela está completinha. Inclusive, nessa apostila, eu fiz um cálculo do tamanho dos retângulos que você vai precisar preparar para montar o sanduíche, para fazer os quiltings, para você cortar as suas peças. Essa apostila, eu coloquei ela à venda na Wi-Fi no valor de R$19,90. Porém, nesse mês de novembro, até o último dia de novembro, ela estará disponível por apenas R$9,90. Então, quem quiser adquirir, vai conseguir fazer as 5 peças e, se você quiser aprender a fazer a colocação desses bolsos, na semana que vem eu vou trazer uma aula complementar mostrando como eu fiz para encaixar esses bolsos na peça. Essa é uma aula bem completa, rica em detalhes e vocês sabem que eu sempre penso muito em quem está começando a costurar. Então eu sempre digo que os iniciantes têm espaço reservado aqui. Pode puxar a cadeira, sentar, assistir a aula, que você vai conseguir executar essas peças com muito carinho. Eu espero muito que vocês gostem e bora para a aula! Pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho da montagem do meu kit, tá? Eu estou usando manta R2. Então, ela é uma manta mais grossinha, que ela tem resina dos dois lados. Para ativar a resina, é só passar com ferro bem quentinho. Se você for trabalhar no momento em que você for ativar a resina, ótimo. Mas essa daqui eu deixei de um dia para o outro e olha como ela já marcou. Então, antes de eu começar meu trabalho, eu já vou passar de novo para ela ficar bem esticadinha. O meu tecido, ele é todo virado para este lado assim, olha, tá vendo?
Estão vendo que aqui ele tá viradinho, o contrário? Porque eu fiz essa costura. Porque esse tecido aqui é um tecido direcionado. O Snoopy, ele tá todo virado para esse lado. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu molde, eu posicionei o meu molde dentro de uma área em que ele fica confortável, para eu poder fazer o meu trabalho de quilting. E aí, eu fiz uma costurinha de um lado ao outro, para que na hora que eu vire a peça, o Snoopy fique totalmente viradinho no posicionamento certo. Pois se eu pegasse o tecido todo o Snoopy virado aqui, e fizesse a dobra do tecido, então ele ia ficar aqui de cabeça para baixo. A modelagem que vocês vão receber, ela está dessa forma, dobra do tecido. Se você tem dificuldade com moldes dessa forma, você pode colocar aqui uma folha de sulfite, prender ela aqui com fita crepe, durex, o que for. Você faz o recorte, porque aqui tem uma emenda também, então aqui eu usei 2 folhas para poder produzir esse molde. Então aqui você também precisaria de 2 folhas. E aí você coloca aqui, na hora que você fizer o recorte, que você abrir, o molde vai estar inteiro. Eu não vejo necessidade, porque eu vou colocar ele aqui, olha. E vou fazer todo o contorno, tá? Todo o contorno. E depois eu viro, claro que com bastante cuidado para que fique bem certinho, e faço todo o contorno desse lado. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. É uma peça, como vocês estão vendo, aqui eu estou usando o molde G, é uma peça grande. Então, eu vou primeiro passar novamente para ele ficar bem esticadinho. E eu vou fazer todos os riscos da minha peça aqui, tá? Eu vou fazer todos os riscos da minha peça aqui. Vou fazer o contorno da peça. Porque geralmente eu faço com vocês o seguinte, eu faço o quilting primeiro, eu marco o quilting e depois eu risco. Mas como eu estou usando manta R2, tá ficando muito fofo. Então, eu acho mais prudente fazer primeiro o contorno, e aí eu faço a marcação de quilting, e depois eu recorto a peça, porque aí eu vou reforçar a costura em toda a volta, para ela não abrir e descosturar o meu quilting. Então, eu vou mostrar para vocês esse passo. Eu vou agora passar novamente, porque eu havia montado isso aqui ontem, e vou fazer a costurinha do quilting agora. Então, ele já deu essa marcação aqui, só de ficar aqui sobre a mesa, tá? E aí, volto para mostrar para vocês os detalhes. Outra coisa importante, eu cortei o debrum com 5 centímetros de largura, tá? Então, diferente dos outros que eu já havia mostrado para vocês. Eu cortei esse debrum com 5 centímetros para fazer o acabamento da peça aqui, olha, no topo dela, onde encaixa o zíper. E eu coloquei essa cianinha aqui, e a minha cianinha, ela é aquela cianinha mais estreitinha, ela não é uma cianinha larga, tá? E eu vou mostrar isso pra vocês também, essa colocação de cianinha aqui, ó, pra dar um charme, pra ficar mais delicada a peça. E a nossa peça vai ter esse desenho aqui na lateral, olha, um trapézio, tá? Eu queria muito fazer um conjunto de necessaires com esse tipo de abertura. E vocês podem ver que por dentro, olha, ela é bem acabadinha, ela não tem... Ela tá toda bem finalizadinha, ó, bem fechadinha, tá? Então, eu vou continuar aqui para que vocês não tenham dúvida sobre essa montagem, tá? Então, em todas as peças, eu fiz dessa forma. Eu montei o sanduíche, deixei bem retinho e risquei a peça, tá? Então, dessa vez eu estou montando diferente, tá? Por isso que eu sempre alerto vocês sobre prestar atenção nas montagens, porque cada material tem um jeito diferente de montar, dependendo do resultado que nós queremos, tá? Então, nesse caso, o melhor é marcar o contorno da minha peça. Tem pessoas que preferem cortar o tecido, cortar a manta, cortar o forro e montar de uma forma diferente. Tem,
Tem sim, tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Mas se você quiser pegar a modelagem e construir do jeito que você já está acostumada ou aprendeu a fazer e já criou o hábito de fazer, então faça, tá? Não existe uma verdade absoluta e não existe uma só forma de fazer. Eu penso sempre em facilitadores, tá? Então, nesse caso aqui, eu pensei em facilitar. Eu vou marcar aqui para vocês um quilting, tá? Porque eu penso que isso aqui é muito necessário mostrar para vocês. Eu estou usando aqui um giz, é um giz que tem uma cera, e na hora que passa ferro, ele some. Até mesmo em ficar manuseando a peça, ele vai sumindo. Então, vocês devem observar aqui que essa régua, ela tem ângulos. Aqui o de 60, aqui o 45 e aqui o de 30 graus. Eu posso escolher qualquer um desses, tá? Eu acho sempre muito simpático o de 60. Todos eles são bonitos e dão um resultado muito bonito. Eu gosto muito de usar esse aqui de 60 graus. Então, eu vou posicionar essa linha reta de 60 graus na minha linha reta aqui da minha peça. Também poderia começar pelo meio, não teria problema algum, daria certo. Mas eu vou começar por aqui para ficar mais fácil o ângulo aí para vocês, tá? Então, eu vou posicionar essa linha aqui, olha, aqui. Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui tem uma linha que é a borda da minha necessaire. Então, eu vou pegar minha linha de 60 graus, vou colocar ela aqui, olha. Tá? E aí, vou fazer a minha linha reta. Vou chegar pra cá, ó, porque eu já faço essa linha aqui, cortando toda a minha peça. Tá? Bom, o próximo passo é o distanciamento entre as minhas linhas. Eu vou fazer um distanciamento de 3 centímetros. É aqui que eu falo com vocês que às vezes eu gosto de usar aquelas reguinhas de papelão, porque facilita muito esse distanciamento aqui entre uma linha e outra, não preciso ficar riscando toda a peça. Mas algumas pessoas, pode ser que tenham ainda um pouco de insegurança de ficar na máquina segurando a peça, ainda mais essa peça aqui que é uma peça grande, segurar o papelão, pode ficar um pouco enrolada. Então, o ideal é riscar. Você pode riscar com caneta gel ou com um giz, tá? Aqui, a efeito de visualização de vocês, eu vou usar o giz. Eu prefiro, nesse caso, usar a caneta para ficar um traço mais fino. Outra coisa, esse meu contorno aqui, eu fiz com lápis 6B. A minha caneta gel não tá muito legal, ela encosta aqui na régua e aí ela fica falhando. Então, eu queria que vocês vissem toda a minha peça riscada, então eu usei o lápis 6B. Nesse caso aqui, para riscar o contorno, o 6B funciona, porque na hora que eu vier recortando, ele não vai aparecer mais. Mas aqui, para traçar o quilting, eu já não posso mais usar o 6B, porque depois não tem como apagar, tá? Então, agora, eu vou fazer 3 centímetros e vou traçar novamente uma linha. E aqui, eu vou fazendo isso em toda a peça. Eu vou marcando 3 centímetros e como eu já tenho aqui a linha de contorno da minha peça, eu já sei onde vai começar e vai terminar o meu quilting, eu vou marcando, olha, 3 centímetros e vou embora, e vou marcando. Aqui vai facilitar bastante pelo seguinte, quando eu fizer essa costura, eu já posso dar um retrocesso aqui, ó, venho, dou um retrocesso aqui nesse final. E aí, na hora que eu fizer essa costurinha de contorno, a chance disso aqui desmontar vai ser mínima, mínima mesmo. Agora, se eu tivesse fazendo no tecido inteiro, o quilting inteiro, para depois colocar a modelagem em cima para recortar, aí sim eu teria um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa costura em volta. Porque aí ficaria mais frágil o meu quilting. Mas dessa forma aqui, o quilting ele fica bem seguro. Porque você já sabe aonde vai começar a peça. A linha tá aqui, olha. Então, aqui, por exemplo, eu dou um retrocesso aqui, em cima dessa linha de 6B, faço toda a costura e quando chegar aqui, olha, eu faço o retrocesso. Eu não vou mostrar essa peça lá na máquina, na hora que eu for costurar, pelo seguinte, é uma peça bem grande. Então, vai ficar bem difícil de ficar filmando lá na máquina. Mas essas explicações que eu estou trazendo aqui, elas são bem úteis e acredito que vai ajudar bastante. Vocês podem ver, ó, aqui pegou um cantinho, olha. Então, eu venho, retrocesso, retrocesso,
costuro, retrocesso, venho, retrocesso. E vocês vejam que eu estou seguindo a mesma linha de ângulo. Então, ele tá com 60 graus desde uma ponta à outra. Como essa peça aqui é uma peça inteira, então a linha de quilting, ela tá seguindo toda a peça. E como eu escolhi o ângulo de 60 graus, ele vai começar com 60 graus e vai terminar com 60 graus. A não ser que você entorte aqui a régua por algum motivo, enfim. Mas se você estiver seguindo aqui, ó, o traçado correto, não tem como você fazer errado, tá? E aí, é só você ir fazendo o traçado. Agora, eu vou parar por aqui, eu não vou chegar até o final, porque eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Nós começamos aqui, olha, fazendo essa linha, né? Essa linha aqui. Mas nós precisamos fazer o contrário. Então, eu estou usando essa linha aqui de 60 graus. Agora, eu preciso usar essa linha de 60 graus. Então, eu só vou virar a minha régua, olha. Vou virar a minha régua e eu já tenho o posicionamento do outro lado. Eu vou só trazer ele um pouquinho pra cá, sempre mantendo a linha reta aqui, olha. Trazer um pouquinho pra cá, ó. Pra poder pegar de um lado a outro de uma vez, eu faço um traço só. Mas se eu não tivesse feito dessa forma, era só depois traçar. Olha, já fiz. Agora, 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, eu verifico. Ali ficou um pouquinho fora, então eu movimento a régua um pouquinho lá pra cima, porque aqui tá sobrando. E vejam que eu estou usando uma régua de 30 centímetros, não é uma régua muito grande. Geralmente, as réguas têm esses riscos de ângulos, tá? Tem algumas réguas no mercado que elas são bem mais em conta, mas elas não têm esses traçados dos ângulos. Então, quando vocês forem comprar uma régua, observa se elas têm essas angulações, porque isso aqui ajuda muito, olha. Você já tá enxergando aqui o desenho? O desenho já tá aqui, ó. O mesmo desenho que eu fiz aqui, o quilting da bolsa, olha. Tá aqui. E é só isso. Ângulo para um lado, ângulo para o outro. A régua, ela já tem o posicionamento. Agora, por exemplo, Lu, a minha régua não tem o ângulo dos dois lados, só tem de um lado. Então, se a sua régua só tem um lado do ângulo, você vai precisar virar a régua para você conseguir fazer o outro lado do ângulo. Eu comecei a fazer o quilting sem gravar. Depois eu me lembrei que temos muitos iniciantes aqui no canal. Então, eu voltei e coloquei o celular para gravar. Isso tudo para valorizar quem está começando e dar um incentivo a mais. Então, vocês percebam o seguinte. Eu começo a fazer a costura lá em cima, tá? Vou chamar de lá em cima. E aí eu desço, vou fazendo toda a costurinha. E toda vez que eu passo pelo 6B, que é o risco da minha nécessaire, da minha bolsinha, eu dou o retrocesso. Vocês podem observar na imagem aí que eu faço retrocesso. Com isso, eu vou formando todo o quilting da minha peça. E eu não tô ligando das sobras de linha não, tá? Porque na hora que eu fizer o contorno da peça, eu vou diminuir o ponto da máquina. E aí, na hora que eu cortar, esse quilting não vai desmanchar. Por 2 motivos. O primeiro deles, eu já fiz o retrocesso no início e no final. E o segundo motivo, o contorno da minha peça, ele tá bem fechadinho. Façam essa parte devagar, não façam correndo. Aqui eu adianto o vídeo, então parece que é muito rapidinho, mas é porque eu adianto o vídeo, tá? Não se empolga achando que é tão rápido assim não, que você vai ficar arrebentando linha, enfim. Façam devagar, que vocês vão conseguir um bom resultado. E se você estiver usando uma doméstica, lembra de trocar a agulha e colocar uma agulha mais grossa, tá? Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês como fica a montagem desse quilting. Vocês podem observar que só de eu manusear, esse giz já vai sumindo. E o que não sumir, ao passar no ferro, ele some porque ele tem uma cera. Essa cera com o calor do ferro, ela vai sumindo. E vocês estão vendo que eu fiz a costurinha de contorno, mas nem precisava. Eu já poderia ter cortado direto. Por quê? Cada vez que eu comecei a fazer a linha de quilting, eu dei retrocesso, olha, aqui tem retrocesso, aqui tem retrocesso, em todas as linhas tem retrocesso. Então, se eu passar a tesoura aqui, eu não vou desmanchar esse quilting aqui. Então, essa forma
de trabalhar quando você tá fazendo em série, porque esse kit aqui são 4 necessaire mais uma, que é a super, né? Então, são 5 peças. Então, para você fazer 5 peças, para agilizar um pouco, não ter que ficar riscando tudo. Então, você prepara os sanduíches, faz o risco de toda a peça em cada sanduíche, em cada tamanho, e aí você vai fazendo o quilting. Vocês viram que eu vou... Claro, tá acelerado o vídeo, mas vocês, quando fizerem, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. É até bem rápido. Se eu tivesse com a reguinha, porque essa peça aqui já é um pouco grande, mas se eu tivesse uma reguinha aqui grande, ela já me ajudaria muito, eu não precisaria riscar tudo isso. Eu só faria 2 riscos de marcação de ângulo, um para a direita e um para a esquerda, e o resto eu ia seguindo com a reguinha. Porém, como eu não tenho um papelão aqui bem resistente para fazer isso, eu só tenho papelão molinho, eu resolvi não fazer, tá? E a parte de trás, olha, vocês podem perceber, vou mostrar por trás que vai ficar mais fácil. Essa costura de contorno, eu fiz ela bem fechadinha, tá bem diferente aqui do meu quilting, tá vendo? Porque ela é só para marcar o contorno da minha peça. E agora eu vou recortar e fazer a montagem, tá? Olha, vocês podem ver que ela tá bem certinha, ó. Tá bem certinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse fechamento aqui de zíper, colocando a cianinha. Eu vou começar pegando um pedaço de debrum. Eu até já tinha cortado ele aqui, no meio dos meus tecidinhos amarelinhos. Ele é um debrum de 6 centímetros, tá dobrado ao meio, e eu virei só uma beiradinha pra poder facilitar a minha costura. Fiz uma costurinha dos 2 lados e cortei ao meio. Ele ficou mais ou menos ali uns 8 centímetros para cada lado, que dobrado virou a linguetinha da minha bolsa. Então, eu já deixo isso aí pronto, deixo do ladinho para poder usar daqui a pouco na hora de fechar o zíper. Agora, eu vou pegar o debrum de 5 centímetros, tá? Esse é o de 5 centímetros. Eu vou posicionar a cianinha por cima dele e vocês vejam que eu coloco a cianinha ela não passa dali da beiradinha do meu debrum, e passo uma costurinha em cima dela. E a minha máquina só costura reto, ela não costura zigue-zague. E aí, eu faço a dobrinha, porque é desse jeito aí que vai ficar do lado direito da minha peça. Então, eu já deixo isso aí também preparadinho para a colocação do zíper, tá? Para colocar o zíper, eu já tinha destacado ele, mas vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar ele aí, olha. Eu vou mostrar ele na posição que eu vou usar ele na bolsa. Então, eu vou colocar a cremalheira virada para cima. E essa partezinha amarela onde eu costurei a cianinha, eu vou posicionar ela ali por cima. E vejam que eu prendo com o alfinetinho. Em algumas peças aí para trás no canal, eu até fazia uma costurinha de segurança. Quem está começando, se achar mais seguro, pega o zíper, faz uma costurinha bem na beiradinha dele ali, que você se sente mais seguro, ele não vai ficar sambando na peça. E aí eu posicionei o debrum por cima e vejam que a parte da cianinha tá virada para baixo, tá? Fiquem atentos a isso. Na hora de costurar, eu vou usar um pezinho de máquina. Quando eu falo um pezinho de máquina, é para que o pezinho fique paralelo ali à beira do meu material, tá? E aí, eu vou fazendo a costurinha, lembrando do retrocesso no final, tá, gente? Esse retrocesso é muito importante para nossa peça não desmanchar, tá? E quem puder, usa linha de poliamida, porque para fechar necessaire é a melhor coisa que tem, porque ela não arrebenta, tá? Vejam que agora eu já consigo virar o meu debrumzinho ali por cima e ele já vai ser o acabamento do meu zíper. Então, essa parte aqui, ela fica meio grossinha, você tem que segurar firme, tá? Não puxa para não quebrar a sua agulha, mas a sua mão tem que ficar firme. E ali eu começo a fazer o pesponto. Se você quiser abrir um pouquinho o ponto da máquina para o pesponto ficar bonito. Então, o primeiro pesponto que eu faço é esse aí, logo depois do zíper. Eu dobro, assento e faço esse primeiro pesponto. O segundo pesponto
é o pesponto em que eu vou dobrar a cianinha, para ela poder ficar aquela partezinha que nós costuramos um pouquinho para dentro, que aí vai ficar só aquela beiradinha, aquela curvinha bonitinha aparecendo. E esse pesponto da cianinha, o tecidinho ali já tá mais estreitinho, vocês segurem ele assim bem firme, bem direitinho, porque eu acabei engolindo barriga aí, e na minha peça teve um pedacinho da cianinha que ela voltou ali, na hora que eu virei a peça, que já estava pronta, foi que eu vi que não pegou a costura da cianinha. Mas como eu vou ficar com essas peças, não tem problema. Então vocês encaixem bem aquela costurinha da cianinha ali pra dentro, que é pra ficar bem fechadinho essa parte aí, tá bom? E olha só como fica a parte de dentro, fica bem limpinha, fica bem linda. A melhor forma para colocar o cursor, eu abri a bolsinha toda assim, né? O zíper estava aberto dos dois lados, e aí eu posicionei aqui só para segurar aqui no calcador da máquina. E vocês percebam que eu deixei, vou levantar aqui para vocês verem. Eu deixei o zíper aqui, vou trazer um pouco mais de luz. Eu deixei o zíper aqui um pouco maior, para facilitar essa colocação. Se você quiser deixar até um pouco maior, é até mais fácil. Que aí você posiciona, você trava ele aqui, acerta os dois lados, porque isso aqui, ó, precisa ficar bem certinho. Porque se ficar meio centímetro torto, a sua bolsa vai ficar torta. Porque ela tem o formato trapézio. E o trapézio, para ficar certo, esse meio aqui é o pulo do gato. Então, o que você faz? Quando você terminar de costurar, ela vai estar aberta. Você dobra ela, tá? E aí você vem aqui e posiciona. Eu não consegui filmar colocando o cursor, porque o meu tripé não ia pegar aqui de frente, né? Então, eu coloquei aqui, prendi, então aqui ele não corre. E aí, com essa parte aqui alongada, para fora do meu espaço aqui, olha, eu consegui encaixar o cursor. Agora o que eu vou fazer? Eu vou refilar isso aqui, vou cortar bem rente, vou queimar aqui com o isqueiro, que é para esse zíper depois não desmanchar, porque essa nécessaire, ela tem uma boca menor. Então, isso aqui precisa ficar bem selado para fazer o fechamento da peça, ok? Então, vocês façam dessa forma. Na hora que for colocar o zíper, não economiza no zíper, não. Deixa um pouco maior. Essa parte da cianinha nem precisa ser tão grande, mas o zíper é bom para facilitar. Pessoal, agora que eu já refilei aqui, já queimei as pontinhas, tá? Eu vou fechar as laterais. Vou começar pelas laterais. Então, eu vou fechar da seguinte maneira. Eu vou simplesmente colocar o debrunzinho aqui do lado, vou passar uma costurinha de pé de máquina, depois eu viro e rebato. Vou fazer isso dos dois lados. E aí, vou fazer um cortezinho, um piquezinho aqui na ponta, que é para deixar bem centralizado esse fundo. E aí, eu vou abrir aqui e vou fechar a caixa de leite da minha peça. E aí, eu vou fechar os dois lados. Na hora de fechar essa parte de cima, eu vou fechar, vou posicionar, né, porque vai estar costuradinho. Eu vou pôr... Ai, já tá abrindo aqui, eu não queria que fizesse isso. Mas depois eu vou dar um jeito aqui. Eu vou fazer dessa forma e já vou encaixar aquela linguetinha que eu já mostrei pra vocês, que eu costurei com o meu próprio debrum. Vou encaixar aqui e vou fazer a costura. E já vou colocar debrum em tudo. Essa lateral aqui, quando eu for colocar o debrum, eu vou colocar ela inteira, inteirinha assim, olha. Vou fazer e vou rebater. Nesse aqui de baixo, eu já tenho que fazer com acabamento, que é pra ficar bonitinho e depois não ficar soltando um monte de linha dentro da nécessaire. Vou colocar vocês agora no tripé e vou fazendo e vocês vão observando. Então, aqui eu comecei fazendo o fechamento da lateral e logo depois eu posicionei o debrum e virei ele para fazer o fechamento. Então, eu vou fechar os dois lados, posiciono direitinho, fecho com um pezinho de máquina. O debrum das laterais, eu vou colocar ele fechadinho, né, porque ele tá passado. E o debrum que eu usei aqui na minha peça foi o debrum de 5 centímetros. Então, eu vou
coloco ele ali, posiciono, não preciso dobrar a beiradinha. Posiciono ele ali, passo uma costura, então a minha lateral já está levando a segunda costura, certo? Depois que eu fizer essa costura, eu vou virar ele e vou rebater do outro lado. Então, já seria a terceira costura. Então, se vocês vejam que ela fica bem fechadinha na lateral. Se vocês utilizarem, então, a linha de poliamida, fica melhor ainda, fica muito mais seguro. Vocês vejam que eu uso o agulhão para segurar ali a beiradinha do meu debrum, porque como eu estou usando o debrum de 5 centímetros, ele fica bem estreitinho, tá? Quem está usando máquina doméstica, sugiro que use o debrum de 6 centímetros, porque o pé de máquina da máquina doméstica, ele é um pouquinho mais largo do que o da minha industrial, tá bom? O próximo passo é fazer o fechamento da parte de baixo, que é o fechamento de caixa de leite. Por isso que eu já deixei marcado um piquezinho. E para esse fechamento, primeiro eu faço o fechamento à máquina, um pé de máquina, e depois eu vou posicionar o debrum. O debrum aqui, eu não vou colocar ele fechadinho, dobradinho. Vocês vão ver que eu vou dar fazer uma pequena dobra nele ali, olha, só para ele ser ali, ficar bem acabadinho ali embaixo, e vou passar uma segunda costura na minha peça, que seria mais um pezinho de máquina. Como a câmera tá do meu lado, vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir aproximar a imagem. Mas ali eu fiz o corte, né, do meu pedaço de debrum, fiz aquela dobrinha e vou virar ele para o outro lado para poder fazer o fechamento. Exatamente como eu fiz na lateral. Porém, na lateral eu fiz com o debrum fechado. E aí, no fundo da peça e na parte de cima também, onde tem o zíper, eu estou fazendo com o debrum aberto. Vejam só, olha aí, o debrum aberto. Agora eu vou fazer a dobra. E ali eu vou deixar ele um pouquinho dobradinho na diagonal para facilitar o fechamento. Dobro, como se fosse um envelopinho ali, dobro e dobro de novo e passo a costurinha. Só isso. Agora é o fechamento da parte de cima. Eu já aproveito e encaixo a linguetinha ali bem centralizada no meio do zíper. E como também já está marcado, porque tem a costura da lateral, então é só fazer o fechamento ali bem certinho. Se você está começando e não tem muita segurança em segurar e ir direto para a máquina, pode colocar alfinetes, tá bom? E aí vai para a máquina, vê a posição que está dobrado, né? Vai para a máquina, faz a primeira costurinha e depois faz a colocação do debrum exatamente como foi feito na caixa de leite embaixo. E repete o processo para o outro lado, porque o que você faz de um lado é exatamente igual no outro lado. G e GG. Nem deu aqui no vídeo, né? Mas eu vou mostrar uma a uma pra vocês, fazer minhas considerações finais sobre o projeto. Então, vocês estão vendo, aqui é uma nécessaire pequena, que eu chamei de P. Essa aqui eu chamei de M, mas essas nomenclaturas é só para justificar os tamanhos, para vocês se entenderem aí na hora de fazer a impressão, tá? Todas elas eu montei no mesmo padrão, tá? E a G também, no mesmo padrão. Então, o vídeo mostra com detalhes como colocar a cianinha, como posicionar esse debrunzinho pro lado. De maneira que, ó, não fica nada aqui dentro atrapalhando na hora de colocar alguma coisa. Então, fica muito fácil colocar coisas aqui dentro da nécessaire. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma variação que eu fiz no tamanho GG. Olha,
eu não tinha mais o tecido do Snoopy para fazer uma peça inteira, só tinha para a parte da frente. Então eu fiz ela toda no amarelo, sendo que o amarelo eu coloquei aqui, olha, então é a mesma cor. Peguei um laranja para fazer o acabamento. Esse mosquetinho aqui, você consegue encaixar ele aqui, ó, nessa linguetinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque eu tenho que colocar de um jeito. Colocar desse lado, que é o lado correto, que é o lado do zíper, tá? Vocês conseguem encaixar aqui, olha. Porque como é de tecido, você dá uma puxadinha aqui no tecido, ó, aqui tá meio sem jeito pra mim. Olha. E aí vocês têm uma alça de punho até na necessaire de mão, de pequenininha, ó. Uma alça de punho que vocês conseguem carregar a necessaire. Então, para essa alça de punho, eu só usei uma fita dessas de fazer bolsa, tá? Como essa fita aqui, ela tem 3 centímetros e o mosquetão que eu usei, ele é menor, eu fiz o seguinte. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês com retalhos como eu fiz essa alça. Bom, eu peguei um pedaço de alça, que foi essa daqui. Eu fiz com 32 centímetros. Aqui eu tô pegando pequenininho pra mostrar pra vocês. Aí eu fiz uma costurinha de um lado e do outro com um paninho que combina com o meu projeto. Eu peguei um debrum, já tava passado ao meio, passei novamente. Vocês podem ver que eu usei o mesmo tecidinho do Snoopy, uma tirinha que sobrou. Bom, fiz a costurinha, então ele vai fechar assim, certo? Aqui eu tô usando um pedacinho menor, só pra mostrar pra vocês. E aí vocês vão perceber que o meu mosquetão, ele é menor que a minha alça. Mesmo ela sendo uma alça maleável, eu não quis embolar tudo aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei um outro pedacinho, que combina também com o meu projeto. Coloquei ele aqui, tá? E foi essa parte aqui, olha. Tá? Com costurinha dos dois lados, bem acabadinho, bem bonitinho. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei, posicionei aqui e fiz uma costurinha. E aí eu vim com essa outra parte, posicionei, fiz uma costurinha. Quando eu desvirei, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o desvirado, olha só. Vocês estão vendo que ficou um pedacinho aqui, ó? Eu cortei na diagonal. Quando eu desvirei, então vamos simular aqui o desvire. Ele vai estar dessa forma, certo? Porque ele foi feito uma costurinha. E aí, quando eu desvirei... Ai, gente, que bololô que eu fiz aqui, porque eu fui pegar um paninho pequeno pra mostrar pra vocês. Porque eu não gravei montando a alça. Na verdade, eu não tinha nem planejado a alça. Na hora que eu estava fechando a peça, foi que eu pensei em fazer uma alça. Essas coisas que vai criando na cabeça. Bom, eu desvirei. Claro que aqui tá pequenininho, tá, gente? Eu fiz essa peça grande aqui. Quando eu desvirei, olha só, ficou essa parte aqui travadinha aqui no meu mosquetinho, tá? Bom, aí eu pensei, eu não quis passar uma costura aqui. Aqui tá pequenininho, vai ficar muito ruim pra mostrar pra vocês. Mas aqui vocês vão perceber, ó, que é a mesma coisa, olha. Vocês podem fechar com uma costurinha e eu resolvi colocar um rebite. Então, eu furei e coloquei um rebite, que eu acho que fica mais bem acabado, tá? Essa alça pode ser usada em todas as bolsinhas, porque, olha, o mosquetinho, ele consegue abraçar, pegar aqui todas as alcinhas, porque eu deixei essa argolinha, né, em todas elas. E nessa maior aqui, eu coloquei uma argola D, mas ele também encaixa desse lado aqui perfeitamente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou mostrar pra vocês a variação, que é o meu tamanho super. Então, vamos continuar. Quem quiser parar por aqui, porque já deu, era o que queria, né? Os 4 tamanhos, já está bem certinho. E agora eu vou fazer o tamanho maior. Pessoal, para o nosso tamanho super, eu vou mostrar para vocês como eu vou montar essa peça. Eu vou partir vou mostrar para vocês como eu vou começar. Então, aqui tem o meu molde, o super, tá? Então, ele é o seguinte, ele vai ser isso aqui, eu vou virar, vou marcar ele pra cá, certo? Então, eu vou começar, eu já sei que vai ser esse o meu tamanho aqui. Pro meu tamanho super, eu vou precisar de uma manta
E essa manta aqui, ela tem aqui, olha, cerca de 88 centímetros por 53 aqui nessa bordinha aqui. Aqui ela tá fazendo uma curvinha. Eu vou até acertar ela aqui, que eu não preciso dessa parte aqui dela, que tá com uma barriguinha aqui, não tem necessidade. Então, o que eu fiz para começar a produzir esse tamanho super? Eu vou fazer um reaproveitamento de retalhos. Então, eu tenho aqui retalhos em tecido preto. E eu vou para a máquina, mas eu quero mostrar para vocês aqui qual foi o meu pensamento. Eu vou colocar um pedaço aqui aleatório, tá? Vou prender com alfinetes. E depois eu já deixei todos os meus tecidos passadinhos. Eu já fiz uma prévia aqui dos meus tecidinhos que eu tinha aqui em tons de preto, porque eu quero fazer com preto. Então, vocês estão vendo aqui, olha, todos os meus tecidinhos estão passadinhos. Todas as tiras, de todos os tamanhos que eu tinha aqui na minha caixa. Eu vou deixar aqui sobre a manta, mas é só para mostrar para vocês. Então, eu vou intercalando a montagem aqui. Então, se eu coloquei esse tecido aqui, eu posso vir e costurar esse aqui. E aí eu venho, posiciono ele aqui, faço a costura e viro. Na hora que eu virar, eu vou cortar esse excesso aqui para que ele fique paralelo a esse. E aí depois eu terei esse quadrado. E aí eu venho com um outro tecido, faço a costura e levo ele para o outro lado. E aí eu corto esse pedaço. E aí eu vou ter mais um outro pedaço. E assim eu vou fazendo todo o preenchimento desse espaço com essas tiras aqui, gente. Ó, eu só vou usar essas tiras de tecido, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o avesso. Agora eu vou posicionar a câmera lá pra máquina e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse preenchimento. Essa técnica eu usei no jogo americano de maçã. Claro que lá, por ter sido uma peça menor, eu usei, foi mais fácil até para gravar, porque era uma peça menor. E aqui eu estou usando um pedaço bem maior. Mas eu quero mostrar para vocês que existe sim a possibilidade de fazer. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a técnica Crazy. É uma variação dela, tá? E como eu falei, eu vou usar vários tecidinhos que eu já tinha separado aqui na minha caixa. Eu só passei eles um pouquinho para que eles ficassem um pouquinho mais esticadinho. Só que vocês vão perceber que essa manta, ela tá num tamanho bem grandão. Mas não é difícil fazer isso, tá? É só vocês irem fazendo com calma. Vocês vão ver que no primeiro e no segundo corte eu usei a régua para poder alinhar, depois eu não usei mais, tá? E vocês conseguem fazer várias peças com essa técnica, porque vocês vão poder reaproveitar todos os pedacinhos de tecido que vocês têm. Basta vocês fazerem uma seleção prévia, ou de cores ou de texturas. Então, geralmente aqui no meu ateliê, conforme eu vou costurando, e são tecidos assim que geralmente eu gosto muito, eu já vou separando. Se eu estou cortando alguma coisa no vermelho, eu guardo na caixa de tecidos vermelhos. Se eu tô costurando alguma coisa com tecido preto, o que sobra de retalho eu também guardo. Então, agora eu vou costurando todos esses pedacinhos que estavam guardados há um tempão. E agora vai virar uma bolsa, porque esse molde aí é um molde bem grandão. Olha aí, agora vocês vão observar que eu vou colocar a régua para poder medir ali aquele pedaço de pano preto que tá ali, eu vou cortar. E a minha intenção de cortar é o seguinte, eu vou usar ele depois para fazer o forro, por isso que eu vou cortar ele aí. Porque algumas pessoas vão costurando um por cima do outro, e tá tudo bem. Mas nesse caso eu quero aproveitar o máximo do tecido, é um tecido bonito, então eu quero aproveitar ele no avesso da peça. Então eu tirando ele daí, eu coloco um outro tecidinho que vai ficar paralelo, e aproveito aquele pedacinho depois, vocês vão ver mais à frente que eu juntei um monte de pedacinho para fazer o forro dessa peça. E vou deixar vocês agora dando uma olhada aí nesse vídeo, vou adiantar ele um pouquinho, tá? Pra gente não ficar aqui muito tempo, mas vocês vão ver que essa técnica é super rápido e fácil. Tem uma aula aqui no canal
que se chama Jogo Americano de Maçã, que eu fiz usando essa técnica e foi um sucesso. Depois que a gente prende ali 1 ou 2 paninhos, já é bom ir prendendo alfinetes para deixar eles bem esticadinhos. Porque depois que a gente termina essa costura, é só a gente ir pro ferro, passar com o ferro bem quentinho, que ativa a resina e aí ele vai ficar bem bonito. E vejam, costurando em cima da manta os tecidinhos, a sensação que a gente tem é que ele já sai quiltado, já fica uma peça com um quilting pronto. Eu voltei para a mesa certa de que estava tudo costuradinho, certinho e que meu molde cabia dentro do retângulo que eu preparei. E passei a ferro para que ativasse a resina e ficasse bem esticadinho. A segunda parte que eu escolhi fazer, se vocês quiserem fazer com um tecido inteiro e apenas montar um quilting, aí fica ao gosto de vocês. Eu quis trazer para vocês uma ideia para que vocês também aproveitem os tecidos que vocês têm. Porque geralmente nós temos muitos tecidos bonitos que a gente corta e depois fica um pedaço pequeno e a gente não sabe o que fazer. Então, dessa forma, você pode juntar todos esses tecidos, fazer uma combinação bem legal e criar uma peça e usar e presentear e até, quem sabe, vender, por que não? Então, certa de que o meu molde cabe dentro do meu retângulo, vocês vejam que eu posicionei ali alguns alfinetes apenas para deixar o molde bem paradinho. E eu vou fazer agora o traçado com o lápis 6B, que é o que fica melhor para riscar na manta, tá? Ainda que vocês tenham aí uma boa caneta gel, vocês vão acabar com ela passando nessa manta resinada. Então, usa o lápis 6B, porque nesse caso aqui eu só tenho giz branco, então o giz não vai pegar nessa manta branca. Então, vejam, eu uso a régua. Eu posicionei o molde, mas eu uso a régua para poder fazer um traçado bem certinho, bem retinho. E vocês vejam que eu não fiz o meu molde duplo. Eu deixei ali onde está marcada a dobra do tecido. Eu vou virar ele para o outro lado e faço o traçado para o lado de cima. Depois eu volto para a máquina, faço a costura desse contorno da peça. E nessa peça aí eu vou reservar aquele corte ali da caixa de leite, que é para fazer a nossa niqueleira, tá? Eu vou deixar o molde do porta-níquel totalmente gratuito para quem estiver assistindo essa aula.
Então, após cortar toda aquela sobra de tecido, vocês vejam que a peça já está bem igualzinha à necessaire que nós já montamos, né? Então, vocês vão ver que de um lado tem o tecidinho todo grudadinho na manta que foi costurado, e do outro lado nós temos a parte que foi colocada por cima, né? Que foi aquele forro que eu fiz costurando todos os pedacinhos que eu tinha aqui de tecido. Esse piquezinho que eu vou fazer agora aí vai ser bem naquela parte de baixo, que é onde eu vou passar uma costura para poder unir o forro à peça, porque o forro tá solto, né? Ele tá só costurado pelas bordas, então eu vou fazer uma costurinha ali no meio, apenas para que o forro fique lá no fundo da peça. E depois, gente, o fechamento é igualzinho a necessaire que eu acabei de fazer aqui com vocês, tá? E pronto, a peça está pronta. E aí, eu coloquei a argola naquela linguetinha que eu costurei ali na beiradinha e fiz uma alça. Aqui, eu vou usar aqueles 2 pedaços que eu cortei do molde, do super molde. Então, quando eu cortei a caixa de leite, sobraram esses 2 pedaços, tá? Então, aqui tá com a costura dos tecidinhos, eu vou virar o super molde antes de colocar o forro, tá? Eu vou fazer a união aqui da manta, porque eu vou usar esse moldezinho aqui para fazer o meu porta-níquel, minha bolsinha, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou juntar eles aqui, para eles ficarem estáveis, e vou colocar uma faixinha de debrum aqui, que é para não ficar aparecendo essa emenda. Porque se eu fizer uma costura aqui, isso aqui vai ficar muito alto, com um relevo muito grande, né? Então, vou fazer essa costurinha aqui. Então, ó, já está costurado. Só para juntar a manta. E agora eu vou fazer essa costura aqui do debrum. O meu debrum é esse aqui. Dessa vez eu estou usando o debrum cortado com 5 centímetros. Porque a minha máquina é uma máquina industrial e o pezinho da minha máquina ele é bem estreito. Mas quem está usando máquina doméstica, eu sugiro que faça o debrum com 6 centímetros. O meu debrum geralmente eu corto com 6. Esse especificamente está com 5. Então, eu cortei com 5 centímetros, dobrei ao meio. Para fazer essa união aqui, eu só fiz uma dobrinha ao meio novamente, olha. Então, é o mesmo debrunzinho. Pode ver até que tem a marca aqui que eu passei ele ao meio. Eu fui pro ferro, dobrei, passei. Agora, eu vou posicionar ele aqui. Vou fazer uma costurinha de um lado, do outro. Depois, eu vou colar o forro. Ainda tinha um pedaço grande aqui de tecido escuro. E aí, eu volto para mostrar para vocês os outros detalhes. Agora, vocês vão ver que é muito rápido, muito prático fazer essa niqueleira. Eu coloco o molde logo acima ali, faço o contorno. E eu já havia previamente colocado o forro coladinho ali na manta. Então, eu vou para a máquina, faço a costurinha em volta para marcar o contorno e depois eu recorto. E aí, eu já tenho praticamente o corpo da minha niqueleira pronto. Então, depois da marcação, recorto, vou dobrar a bolsinha e vou posicionar, eu vou fazer o risco, na verdade, um risco que é para poder marcar onde eu vou colocar a minha argolinha ou o meu mosquetinho. Então, onde eu tô marcando vai ser onde eu vou colocar. E eu vou usar o debrum, esse debrumzinho de 5 centímetros, e vou costurar em toda a volta da peça. Vou começar ali na lateral e vou fazer toda a volta. E depois vou rebater ele para a parte de dentro. Isso aí eu já estou fazendo o acabamento da peça, para depois colocar o zíper. Então, eu começo posicionando a linguetinha ali naquela marcação que eu fiz, onde eu vou prender a minha argolinha. Ou, se você tiver um mosquetinho, é ali que você vai fazer a colocação dele. E aí, faço a costurinha na beiradinha, corto os excessos e o próximo passo é prender o debrum em toda a volta da peça.
Agora eu vou fazer a colocação do debrum e eu vou começar pela parte que eu escolhi como o meu avesso. Eu vou prendendo ali um pezinho de máquina, vou fazendo toda a costurinha, tomando cuidado com as curvas para não ficar repuxado, encaixo ele ali e eu vou rebater pelo lado direito, que aí vai ficar uma costura bonita. Agora é uma parte importante dessa peça. Você vai posicionar ali um alfinete ou alguma coisa para prender ela ali em cima. Eu coloquei um clipezinho e marquei 5 centímetros ali embaixo e costurei bem na beiradinha, tá? 5 centímetros, 5 a 6 centímetros você pode marcar ali para você fazer uma costurinha na lateral. E essa costurinha da lateral, ela tem que ficar bem na beiradinha, tá? Depois que você marca lá embaixo esses 5 centímetros ou 6 centímetros, depende do tamanho da abertura que você quer deixar para sua peça, você vai cortar um pedaço de zíper. E esse zíper vai ser para colocar nessa boquinha aí que tá aberta da bolsinha, tá? E aí, um lado do zíper eu coloco um acabamento de paninho, encaixo o cursor e coloco o acabamento do outro lado. E aí, eu vou fechar a caixinha de leite lá da minha peça. Eu fechei a lateralzinha ali com 5 centímetros, mas eu aconselho vocês a fazer com 6, tá? Eu acho que vai ficar bem melhor do que a minha. Ela vai ficar maiorzinha. E aí, vocês fechem a caixinha de leite, pode fechar com 3 centímetros ou 4 centímetros, vai ficar bem legal. E aí, depois vocês vão encaixar o zíper ali. Essa primeira costura vai ser bem fácil de encaixar. A segunda costura, vocês precisam abrir o zíper para conseguir fazer. Olha, pessoal, não tem dificuldade de fazer essa peça, mas vocês precisam ficar atentos que essa costura é uma costura bem grossa, porque tem ali manta, tecidos, emendas de tecidos, tem zíper, tem o debrum, então um volume bem grande. Então, se você estiver usando uma máquina doméstica, você troca a agulha, deixa uma agulha grossa e faça essas costuras bem devagar, tá? É possível, já fiz em máquina doméstica e dá certo. Principalmente naquelas pretinhas que a gente chama máquina da vovó. Depois você faz a limpeza, tira todos aqueles pedacinhos de linha, tá? E aí você vira a peça e você já vê que ela fica bonitinha, né? Ela fica meio arredondada, eu acho que ela fica uma gracinha, uma peça muito fofa. Você pode... Eu gosto de prender aquela caixa de leite que a gente fez lá dentro, eu gosto de prender. Porque na hora que a gente coloca uma moeda ou alguma coisa, não fica tudo misturado. Eu vou mostrar pra vocês. Observem só, essa caixinha de leite que tá solta aqui dentro, eu gosto de prender ela ali no cantinho. Eu poderia fazer isso na minha máquina de transporte duplo, que seria só dar 2 pontinhos ali, ela costura isso aqui numa facilidade enorme. Mas como eu não estou usando a transporte duplo aqui nas aulas,
Não acho justo quem tá costurando com doméstica me ver fazer uma peça dessa na transporte duplo. Então eu fiz pontinho à mão, tá? Eu peguei a agulha com linha e fiz o pontinho à mão para prender aquela linguetinha ali no canto. Pessoal, quero mostrar para vocês a finalização da nossa niqueleira. E eu quero falar também o seguinte, às vezes a gente coloca um nome, né, niqueleira. Ah, então é só para colocar a moeda. Gente, as necessaires, as bolsinhas, eu acho até meio complicado a gente colocar nome, porque parece que você tá dando um certo padrão, né? Você guarda o que quiser aqui dentro, o que for útil. Um microfone, um fone, um pendrive, um absorvente, sei lá, tanta coisa, né? Eu quero mostrar para vocês um grande detalhe. Quando a gente termina de costurar o zíper, né? Porque como ela tem a boca bem grandona, a gente consegue costurar o zíper dessa forma. As minhas alunas, até elas, algumas, quando começavam no ateliê, elas faziam essa costura aqui à mão. Ficava bem legal. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, esse fundo aqui, olha, eu gosto de prender ele aqui ao lado, ó. Veja bem, se ele ficar solto aqui, ó, quando você coloca as moedas, fica muita coisa aqui atrapalhando. E quando você prende, ele, além de tudo, ele dá uma estruturada na peça, tá? Aqui, eu prendi aqui pelas laterais. Não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas tem um pontinho aqui, olha, bem pequenininho, tá vendo? Outra coisa, esse tecido aqui de dentro, ele é um tecido bem grosso, parece aqueles tecidos digitais. Então, eu tive um pouco de dificuldade para fazer esse ponto aqui, para poder prender isso aqui, tá? Porque aqui tem duas camadas de manta, mais essa camada de manta, então são 3. Os tecidos, enfim, aqui ficou bem grosso. Então, na hora de passar a agulha, e olha, nem tá aqui perto, mas eu usei uma agulha bem grossa, não foi agulha fina não, tá? Então, esse tecido aqui, que eu usei no forro, ele parece muito um tecido digital. Então, ele é mais grosso ainda, né? Então, olha, a niqueleira está pronta. Eu coloquei essa argolinha para facilitar na hora de prender aqui, olha, tá? Mas eu queria ter feito com um mosquetinho, porque se eu tivesse colocado um mosquetinho, eu poderia usar isso aqui em qualquer outra peça, numa mochila, enfim, em qualquer outro lugar. Como eu não tinha dourado, eu estou usando todas as ferragens aqui douradas, eu não coloquei, eu só coloquei a argolinha, porque eu tô fazendo para essa bolsa, então ele vai combinar, ó, tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma forma de aproveitar o corte da caixa de leite aqui dessa peça. E eu acho que vocês vão gostar muito de fazer, porque, ó, dá pra aproveitar muito pedacinho de manta e pedacinhos de retalho de tecidos que vocês tenham aí. E ela fica muito graciosa, olha. Ela tem uma abertura bem ampla. Agora eu vou fazer aqui o fechamento, ó. Jogo o pedacinho do zíper pro lado. Travo ali, ó, pronto, aí ele não me atrapalha colocar nada aqui dentro, ó. Qualquer coisa que eu coloco, eu tenho acesso aqui bem rápido, ok? É isso aí, pessoal. Eu mostrei a montagem de uma peça, mas essa uma peça é a mesma forma de montar PMG, GG e o super molde. Porém, na aula de hoje, o super molde foi feito essa peça aqui, mais a niqueleira. E quem ficou até aqui no vídeo vai saber agora que eu vou deixar a niqueleira totalmente grátis para vocês. É só vocês baixarem o PDF que eu vou deixar aqui no vídeo. Também vou deixar o link da apostila. Quem quiser adquirir a apostila para fazer essas peças, ela está disponível na Wi-Fi. Na semana que vem, eu prometo que eu trago a montagem dessa peça aqui, com a aba, o bolso e as colocações de botões e os detalhes aqui da colocação dessa cianinha também aqui nessa peça. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei, é uma aula longa, porque ela é rica em detalhes, ela é rica em muitos ensinamentos, muitos detalhes, principalmente para quem não costura, não está costurando, quem não conhece esse universo da costura, está começando a costurar sozinho de casa, buscando vídeos, buscando orientações. Então, por isso,
Por este motivo, eu trago essas aulas com tanta riqueza de detalhes. Então, tá combinado. Na próxima aula, eu mostro para vocês a colocação das abas e do bolso. Te espero na semana que vem, tá? Então, já deixa seu like, deixa seu comentário, que isso me ajuda muito a crescer o canal. A cada dia estamos caminhando para mais inscritos e mais pessoas aqui nesse mundo da costura. Eu não me sinto sozinha, porque eu sei que eu não estou costurando sozinha. Aí de casa temos várias pessoas mandando seus relatos que estão costurando junto comigo. Isso me deixa muito feliz. Te espero na semana que vem. Tchau, pessoal!